2 Timóteo capítulo 3 é da onde a gente vai tirar a nossa gotinha de hoje. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 13. Hoje eu só vou lembrá-los do que vocês já sabem. Eu preguei um sermão sobre esse versículo alguns tempos atrás. Em agosto de 2014. Mas eu queria ler esse texto, esse versículo, e tecer alguns comentários bem rapidinho sobre mais uma cena de morte, das que estão se tornando comuns no nosso estado, que foi implementada sobre 5 garotos dentro de um carro, 5 negros, 5 meninos, que foram mortos com 111 tiros. No dia divulgaram 50 foram os que pegaram, mas houveram aqueles que não pegaram. Foram dados 111 tiros. Quero entrar no mérito da questão. A minha palavra não é política. Ah, pastor, era bandido bom é bandido morto. Bom, isso é na cultura de quem já tem alma bandida. Para cristão, nunca ninguém morto é bom. A morte só é boa para quem morre em Cristo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas se não for santo, santificado em Cristo, a morte é uma tragédia. No ponto de vista humano, a morte é uma tragédia sempre. Você pode estar aqui sentado do lado do seu filho está em Cristo. Mas você não gostaria que seu filho morresse hoje, mesmo sabendo que ele ia para o céu. Você não gostaria que sua esposa que está aqui, seu marido morresse, mesmo sabendo que morrendo aqui estaria muito melhor do que com você. Estou aqui do lado da Andréia. Se eu morro ou ela, nós acordamos na mesma hora ao lado de Deus. Do lado de Deus, minha esposa estaria muito melhor do que do meu lado. Mas egoisticamente ainda prefiro ela do meu lado do que do lado de Deus. É amor. Então a morte, entenda, minha ovelha, se você não é minha ovelha, não precisa me ouvir. A morte, seja de um bandido, ou seja de um policial, é sempre uma calamidade. Sentimos muito mais quando é policial, lógico, os policiais estão do nosso lado, os bandidos não. Mas essa é a visão do ser humano, do cristão não, do cristão qualquer morte é uma calamidade. E até então nós estamos diante de um assassinato bárbaro. Nós estamos diante de 5 famílias que, independente da qualidade que sejam os filhos, dizem que não eram bandidos, outros dizem que são. Não temos nada a ver com isso, se eram ou não eram. Eu acompanhei as notícias e uma imagem que eu vou mostrar para vocês mais adiante, de um dos pais, uma lágrima que rola, vai ter um ato de repúdio ao genocídio do negro amanhã em Madureira. Eu vou estar lá, vou convidar vocês para estarem juntos. A imagem daquele pai me chocou demais. Eu fiquei imaginando se fosse minha filha. Vamos imaginar que fosse a tua filha, minha, inocente. Vamos imaginar que fosse inocente. Você tem que enterrar um filho de 18 anos. Para os pais, filhos são filhos. Não existem filhos bandidos e filhos santos. É como mãe, não existe mãe solteira, mãe casada, existem mães. A mãe solteira é mãe, a mãe casada é mãe. Não existem seres humanos negros e seres humanos brancos, existem seres humanos. E diante de Deus todos somos iguais e somos amados da mesma forma. Deus ama tanto o Papa, como ama Fernandinho Beiramar, como ama um estuprador. Nós não, nós amamos diferente. Deus não, Deus ama igualzinho. Então, não só 5 meninos foram mortos, mas a forma como foi morta. Eu ia mostrar a imagem dos meninos mortos dentro do carro, mas não vou fazê-lo, tem crianças aqui. Eu nunca
publicaria um negócio desse. A ideia era chocar mesmo. Mas como tem crianças, eu não vou mostrar essa imagem. E eu não estou dentro do carro, mas eu fiquei tentando me colocar do lado dos pais vendo aquela imagem. Tentar sentir a dor empática, sentir dentro o que eles sentiram também. Tentar me colocar no lugar de Jesus olhando para aqueles meninos que tão cedo foram retirados da vida, por mérito ou não. Mas também me colocar no lado dos policiais que para emitirem 111 tiros revelam também o grau de adoecimento e pressão que estão. São tão vítimas quanto. E agora vão ser presos, vão pegar os seus muitos anos de cadeia, e o verdadeiro culpado, que é o Estado, passa ileso. O policial é mais uma vítima. Não há criminoso total, nem vítima total. Todos nós somos vítimas. Então eu queria ler o versículo 13 e tecer 10 minutos de comentários com vocês, onde o apóstolo Paulo fala de uma questão escatológica. Perdão, ele diz assim: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos juntos? Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mais uma vez, vamos lá? Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém, amados? Senta um pouquinho. Paulo aqui, você já me viu falar sobre isso, revela o futuro de um tipo de gente. É explícito. Palavra escatológica. É quase uma palavra profética essa revelação do futuro de um tipo de gente. Só não é profética porque, diz o versículozinho, é baseada no óbvio. É um óbvio ululante. É baseada no quê? Nos frutos de tais gente. Então ele fala de um tipo de gente, como será o futuro dela e da onde que ele tirou a ideia de que o futuro dela será assim. A partir do fruto que esse tipo de gente produz. Ele está falando de quem? Dos maus impostores. Ele fala de um tipo de gente que foi de tal forma deformada, aquela a respeito de quem Jesus fala, e nós temos falado aqui esses últimos anos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lembra? Eu falei sobre isso domingo passado de manhã. Anomia. Iniquidade é o desregramento total. Não tem a ver só, como alguém já citou, perversidade sexual, não. A perversidade sexual é fruto da anomia. A anomia é a ausência de limite. Limite que é o que pressupõe justiça. Foi o que eu preguei no domingo retrasado. Limite é o que possibilita o que a gente conhece por justiça. Antigamente, quando nós éramos mais jovenzinhos, a gente ouvia muito regularmente que o meu direito termina quando começa o seu. O seu direito termina quando começa o meu. Ou seja, há um limite para o teu direito. Qual é o limite? O meu, o início do meu. Então havia um limite. Se os limites acabam, o que acontece? Você não tem mais direito e eu perco os meus. Então a gente vive uma relação invasiva. Eu invado a tua vida, não me interessa no que isso vai dar. Você invade a minha, não interessa no que isso vai dar. Nós vivemos um desregramento total. Isso se chama de anomia. Isso é iniquidade. Não me interessa a mulher de quem você seja. Não me interessa se você é preto ou branco, eu mato. Não me interessa se isso é teu ou não, eu roubo. Não me interessa se é justo ou não, eu escracho para ter prazer. Acabou. Acabou. Anomia. Não existe mais justiça. Se a anomia, a iniquidade já aconteceu, o que possibilita a justiça, o que acontece? Diz o texto, o amor se esfria. Eu me transformo em nada, porque Paulo diz que sem amor nada serei. Você se lembra que eu falei sobre isso? Eu sou a proporção da minha capacidade de amar. Se o amor esfriou a mim, eu me transformo no nada. Então, quando eu que sou nada faço mal a alguém, é o nada fazendo mal ao nada. É o mal fazendo nada a ninguém. Então,
É a realidade que nós vivemos hoje. É um nada fazendo nada a ninguém. Os maus que Paulo fala aqui é essa gente que, como você me ouve falar constantemente, comparando o que ela é hoje com o que ela foi ontem, ela está de plena certeza e inequívoca de que ela está piorando. E se você comparar a sociedade de hoje com a sociedade de 10 anos, a sociedade de hoje com a sociedade de 5 anos, se você se comparar com quem você foi há 10 anos, há 5 anos, portanto você faz parte da sociedade, você vai ver que a nível social nós estamos em franca decadência, nós estamos em franca anomia, iniquidade, e nós estamos de forma muito clara e inequívoca fenecendo em nossos amores, então a gente vai matando, a gente vai roubando, estuprando, esfaqueando, a gente vai produzindo corrupção, impiedade, a gente vai produzindo ausência de punição. Então nós vamos nos transformando numa sociedade bárbara, barbaridade acontecendo o tempo inteiro, e nós vamos chegar a um ponto que não vai mais haver condição de convivência social. Escuta o que seu pastor está falando, nós temos pouco tempo de sociedade civil organizada. Escuta o que eu estou falando no final do ano de 2015. Temos pouco tempo nesse país de sociedade civil organizada. Nós vamos entrar num tempo de barbárie. A morte como estigma maior da produção social e a consequente incapacidade de caminhar nas ruas. Uma das marcas primeiras da barbárie, segundo a sociologia, é a justiça com as próprias mãos. Hoje, a gente quando pega um bandido, as pessoas estão linchando e matando. A vida perdeu todo sentido. É o nada fazendo nada a ninguém, ainda que esse nada seja a morte. Então Paulo está falando desse tipo de gente, maus. Gente incapaz de praticar o bem e de ser verdade em qualquer circunstância. Porque o mal, para se tornar aceito sociologicamente, ele tem que investir na aparência. Então ele se torna um impostor. Você não pode mais acreditar em nada do que você vê. Você fica entre a aparência bela e a essência perversa. Você não sabe se o que você vê é verdadeiro, você prefere duvidar. Mas ao mesmo tempo que duvida, você também duvida da tua dúvida. Não, posso estar errado. Então nós vivemos uma incerteza crônica, gente má e impostora. Paulo está dizendo assim, são frutos do amor que esfriou. E a Bíblia está dizendo que essa gente é aquela gente cuja interioridade foi alcançada pelo mal. E ele está falando, essa gente não vai ser feliz nem no presente, e diz que o futuro dela será pior do que o presente. Ele fala de gente má e impostora, e diz que essa gente vai de mal presente, se ela se tornou má e impostora, ou seja, só tem imagem, então sua interioridade já foi mexida, adoecida pela iniquidade. Então ela é má. Aí ela vai de mal, que é o presente dela, a pior. O presente já é uma desgraça e o futuro será pior ainda. Paulo parece que escreveu isso hoje de manhã. Uma palavra de desesperança quase que plena e total. Diz mais. Diz que o mal maior que alcançará essa gente terá nelas mesmas a sua origem. Veja, vão enganando, ou seja, o mal que eu pratico ao outro origina-se em mim e sendo enganado. E o mal que eu enviei retorna a mim. Eu serei a origem do próprio mal que vai me matar. O texto, portanto, alude a um grupo de gente que será produtora da sua própria autoextinção. Porque toda vez que eu mato um ser humano, eu estou extinguindo a minha raça. Não é só o suicídio que é autoextinção. Quando eu mato você, eu matei a sociedade, eu matei a raça. Eu me matei. Nós estamos produzindo a nossa própria autoextinção. Está tudo escrito lá. Por causa disso, desse homem mau e impostor, mau, mas lindo, mau, mas fotografável, confunde aparência com essência, que será
a origem do próprio mal que o matará, a Bíblia diz, no versículo 1 desse capítulo, desse versículo 13, que os últimos tempos seriam penosos. Por causa do mal impostor, os últimos tempos seriam penosos. Você já me ouviu falar sobre isso. Penoso significa dizer, como quem paga uma pena. Uma pessoa que está apenada, pagando uma pena, ela está impedida, sobretudo, de viver o quê? Liberdade. Ela não pode ir e vir. Os últimos tempos seriam penosos, como quem paga uma pena. Ou seja, nós estaríamos presos, só que as nossas grades não seriam de ferro. Nós estaremos livres, mas impedidos de viver a liberdade. Nós estaremos vivos, mas impedidos de viver. É sinistro. Eu acredito com toda a minha alma que esse tempo chegou. E eu vou dizer para você, minha ovelha amada, quem não conseguir abraçar o Evangelho como verdade insofismável, quem não conseguir abraçar o Evangelho como prioridade na vida, busca primeiro o reino. Quem não conseguir restaurar a saúde do seu senso de valores, colocou no reino como prioridade. Não estou falando igreja nem religião. Já está tudo corrompido também. Eu estou falando o reino de Deus e o Deus do reino. Se Deus não for prioridade, se prepare para o horror. Tá ruim, não tá? Se prepare, porque vai de mal a pior. Fala de um presente que será muito melhor do que um futuro que nos espera. Fala de um futuro que será bem pior do que o presente que vivemos. Então nós estamos vivendo o tempo da barbárie. A vida já não vale absolutamente nada. Somos de um país onde acontecem mais de 50 mil assassinatos por ano. Quase 149 por dia. É o país onde a polícia mais mata e onde ela é mais morta. Onde ela é algoz e vítima. Só que quando eu sou vítima com poder de morte, como vítima eu produzo aquilo que produziram a mim. Nós vamos de mal a pior. Nós estamos nos auto-extinguindo. Nós estamos entrando num tempo muito difícil na sociedade humana. A minha oração tem sido, Deus, se tu não tiveres misericórdia de nós, o que vai sobrar é o pavor. Pavor. Então, corre nas mídias, nas redes, uma necessidade de que nós, como povo de Deus, façamos alguma coisa. Que nós nos pronunciemos. Que nós deixamos de ser igrejas locais que se reúnam só para cantar um corinho para Deus. Que nós deixemos de ser uma igreja que esteja só voltado para dentro, mas uma igreja que, no local onde Deus a plantou, influencia aquele local de modo que traga dignidade para aquela gente que está ao redor, pelo menos do templo. Que nós voltemos a viver o evangelho do ide, não do vinde. Que as nossas forças não sejam só para encher o lugar onde a gente canta, mas que seja de esvaziar esse lugar de gente que canta, para do lado de fora servir essa gente que não tem razão para cantar, porque não conhece Cristo. Como eu tenho pregado, a única esperança desse país e do mundo está na mão da igreja, mas infelizmente a igreja se transformou no que se transformou. Domingo é aniversário da nossa igreja e eu estou preparando um sermão que eu queria que você não perdesse domingo à noite, no nosso aniversário de 50 anos. Eu queria que nenhum membro da nossa igreja faltasse o culto domingo à noite. Se você tem alguma viagem, se você tem algum passeio, cancele. Eu estou tentado a desautorizar a exibição do culto na internet domingo à noite para o Rio de Janeiro. Então, provavelmente, se você é do Rio de Janeiro, não vier à igreja, não vai assistir o culto domingo à noite. Eu vou ver se dá para exibir para fora do estado, porque as pessoas não podem vir, mas para quem quer ficar em casa de preguiça, não vai assistir o culto. Eu não sei se dá, mas eu vou tentar. Eu queria você presente, porque eu sei que hoje muita gente fica em casa porque bota lá no telão de 200 polegadas, bota no HD
E na televisão eu fico mais bonito ainda, não é verdade? Então, não dá. Eu vou tentar ver se não transmite para o Rio de Janeiro domingo à noite. Quero que você venha no aniversário da sua igreja, vamos celebrar 50 anos de vida, mas eu quero que você escute o que Deus tem para falar para você no domingo à noite. Domingo de manhã tem ceia, normal, palavra de Deus, mas à noite, o sermão dos 50 anos, eu quero que você não perca. Vamos falar sobre a sociedade e a igreja, e vamos confrontar um com o outro, vamos ver se Deus ainda tem esperança na igreja. Bom, tomara que tenha. Porque eu não creio que quando Deus lá atrás disse assim, ó, se estes se calarem, concluam para mim, as pedras clamarão. Nós estávamos no nascedouro do Evangelho. E Deus já estava falando em estes se calarem. Imagina 2000 anos depois. Você acha que Deus não tinha noção do que aconteceria com a sua igreja? No que nós nos tornaríamos? Será que ele não estaria falando de que nós seríamos substituídos por pedras? E como você me tem ouvido falar aqui ao longo dos anos, eu, Neil, não vou permitir que uma pedra fale no meu lugar. Eu não. Eu não sei vocês. Mas enquanto eu existir, uma pedra não vai falar no meu lugar mesmo. Eu não vou abrir mão do privilégio de ser usado por Deus, mas não vou mesmo. Uma pedra não vai tomar, alguém pode tomar o meu lugar, uma pedra jamais. Então eu queria que você fosse assim também. Nós estamos entrando nesse tempo, 2016 está aí. Agora à tarde, o Cunha ofereceu a denúncia para o impeachment da Dilma, porque os deputados do PT não ficaram com ele contra o impeachment dele, possível. Então, possivelmente a Dilma seja impeachmentada e o PT saia do poder, e é o PT que dá o Bolsa Família para metade do Brasil, do norte para cima. Eu não sei o que pode acontecer com essa nação. Eu não sei o que pode acontecer com a sociedade brasileira. Pode acontecer algo muito grande, mas uma coisa eu sei, nosso Deus é maior. O que eu não sei é se os discípulos desse Deus têm vida para salgar essa nação. Eu não sei se Deus pode contar conosco. Eu não sei. Então, você que é membro da Igreja Batista Betânia, não permita que seu senso de valores adoeça. Coloca o reino de Deus no seu devido lugar. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Você já ouviu isso? Ou ele é o número 1, ou ele não é número nenhum na tua vida. Ou o reino dele está em primeiro lugar em mim, ou não está em lugar nenhum. Ele não aceita ser número 2. Ou nós damos tudo ou nada. Não existe, Deus, eu estou te consagrando 99 do que eu sou. Não, Deus não tem nada teu. Ou ele tem tudo que você é, ou ele não tem nada do que você é. E nós estamos entrando num tempo onde só debaixo das asas do Altíssimo, protegido pelo escudo da fé e da sua palavra, é que a gente vai sobreviver. Porque é chegado um tempo bem complicado na sociedade brasileira e mundial. Você está vendo o que está acontecendo aí para todos os lados. Você está vendo o que está rolando. E a gente muitas vezes não se apercebe. O texto está dizendo, nós iremos de mal a pior. E por que, pastor Neu, que nós vamos? Porque os limites foram transpostos. Não há mais limites. Há um desregramento total. O filho não obedece o pai espanca o filho, a mãe não ama o filho não ama a mãe. O homem estupra a mulher trai o marido, a autoridade é bandido, o bandido faz bem para a comunidade, mas o bandido mata lá na frente, estupra lá não sei aonde. Cara, não há mais nada definido, é tudo sinistro. A gente não sabe de mais nada em quem confiar. Nós não temos mais nada dividido, nem as estações são mais igual. Antigamente o verão fazia calor e o inverno fazia frio. Agora o inverno a gente vai para a praia e no verão inunda tudo. Nem as estações são mais estações. Os limites foram todos transpassados, portanto a possibilidade de justiça é quase impossível, por causa da anomia, da iniquidade que esfria o amor. Como você me ouviu falando no domingo passado, se o amor em mim você esfria, o que sobra em nós é o bicho. O homus anima some de nós, o homus sapiens some de nós, e o que sobra é o homus anima, o bicho, o animal. O que age por instinto. Deve ser bandido. Essa menina é gostosinha, a gente estupra. A
ali a gente ganha fácil aquele tênis. Mata ele, tira o tênis dele. É uma loucura. Não há mais limite, não há mais respeito. Aonde é que a gente vai parar? A Bíblia diz, nós vamos de mal a pior. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque só o coração, guardado em Deus e por Deus guardado, vai sobreviver ao que nos espera pela frente. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele possa nos usar nesse tempo. Vamos aplaudir. Vamos ficar em pé? Aleluia. Curva a sua cabeça. Uma frase de louvor ao teu Deus. Evoque a presença do Espírito dele sobre a tua vida, que Ele ministra a nossa alma ainda nessa noite. Que Ele tenha misericórdia do Brasil, de modo muito especial do Rio de Janeiro. Ó Deus, nós levantamos nossa voz em clamor nessa noite. Sobretudo para pedir-te misericórdia. Ó Deus, quando o amor foge do planeta, nós não sabemos no que nós podemos nos transformar. E a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Se o teu amor, ó Deus, é extinto em nós, o que será de nós, Deus? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Deus, nós queremos consagrar nossas vidas e famílias a ti. Guarda nossos filhos desse tempo maldoso. Guarda os pais de família que estão saindo cedo para trabalhar e voltando tarde. Guarde-os, ó Deus. Guarde nossas esposas na nossa casa ou nos seus trabalhos. Guarda teu povo e usa teu povo para mudar essa circunstância e situação, Deus. Deus, nós pedimos pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ano que vem, será a capital do mundo, Pai. Onde também os terroristas estarão olhando. Onde os homens maus e impostores estarão olhando, visitando. E tu sabes, ó Deus, da facilidade de entrar e sair nesse país. Guarda o nosso país no ano que vem, Deus. Guarda o Rio de Janeiro no ano que vem. Que os jogos sejam só de lazer e não, ó Deus, de destruição e morte. Só tu, Deus, pode. Guarda-nos dessa corrupção maldita, endêmica, que gera dor e medo entre os cidadãos dessa cidade, dessa nação, Deus. A tua palavra diz que nós devemos orar ao Senhor pela cidade, porque na paz da nossa cidade nós teremos paz. Portanto, nós levantamos um clamor pela cidade do Rio de Janeiro nessa noite, Deus. Nós queremos ouvir que a nossa cidade voltou a ser maravilhosa. Não as suas mulheres, ó Deus, maravilhosas, seus homens maravilhosos, sua natureza maravilhosa. Nós queremos ver uma cidade maravilhosa, cheia da tua graça maravilhosa, Deus. Queremos ver uma cidade, ó Deus, onde a graça corre como rio pelas ruas. Mas nós sabemos que só pelo teu povo. Então santifica o teu povo, Deus. Levanta em nós, ó Deus, essa mentalidade de que nós servimos a um Deus que é poderoso e que pode mudar essa situação através de nós. Levanta uma igreja santa, uma igreja ousada. Levanta uma igreja, ó Deus, que não se preocupa com a própria imagem. Uma igreja, ó Deus, que não esteja voltada para si, para o seu umbigo. Mas uma igreja, ó Deus, que seja sal e luz no mundo. Nós queremos te dizer, eis-nos aqui, Deus. Usa-nos a nós. Nós não abriremos mão desse privilégio, Pai. Se tu tens algo a fazer no Rio de Janeiro e no Brasil, nós estamos aqui te dizendo, usa-nos a nós. Estamos erigindo agora um trono de louvor a ti. Assenta-te sobre esse trono e recebe a honra, a glória e o louvor e a gratidão do teu povo que te adora em espírito e em verdade. Por Jesus nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda ele forte, vamos adorá-lo.